E após polêmica com o presidente do Cruzeiro, Dudu, começa a ser especulado no Flamengo. E, cara, teve algumas pessoas que vieram me perguntar hoje, Azueiro, que história é essa do Dudu no Flamengo? Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Wesley, porque vazou o nome de um clube interessado no jogador lá na Inglaterra. Vou falar sobre o técnico Felipe Luiz, que vai dar minutagens a outros jogadores, vai rodar o elenco, a programação do Flamengo para chegar em São Luís do Maranhão e a homenagem que rolou na tarde de hoje para Bruno Henrique e Luiz Araújo no Flamengo. Vou deixar você por dentro de tudo que tá rolando no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, cara, eu queria chamar a sua atenção, você que não é inscrito no canal, eu sei que às vezes é chato, todo vídeo eu peço, é porque é importante. Você que não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, para aí um tempinho, vê se você realmente é inscrito no canal. Se você não for, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e todo mundo já deixa aí o likezão, porque vai ajudar muito a gente. Bom, como vocês podem ver, eu já estou em São Luís do Maranhão. Cheguei na tarde de hoje aqui, já se preparando para essa super cobertura do jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, que vai acontecer na próxima quinta-feira, aqui em São Luís, no estádio do Castelão. Mais de 31 mil ingressos já foram vendidos, a carga máxima é de 40 mil ingressos, e é claro que nós vamos estar lá fazendo toda a cobertura e mantendo você, torcedor rubro-negro, muito bem informado de tudo. Bom, deixa eu começar aqui já falando sobre uma notícia chata, né? O Flamengo perdeu para o Vasco de 2-0 na categoria Sub-17 na semifinal da Copa do Brasil. E no agregado, se juntar os dois jogos, foi 6-2, né? Então, infelizmente, aí o Mengão tá eliminado da Copa do Brasil Sub-17 após duas derrotas para a equipe do Vasco. Bom, deixa eu mudar o assunto aqui agora, deixa eu falar sobre Bruno Henrique e Luiz Araújo, porque na tarde desta terça-feira, os dois jogadores foram homenageados no Ninho do Urubu. Bruno Henrique, por ter completado 300 jogos com a camisa do Flamengo, enquanto o Luiz Araújo por ter completado 100 jogos com a camisa do Flamengo. O Flamengo fez uma postagem assim, ó, Bruno Henrique 300, Luiz Araújo 100. Os jogadores do Mengão foram homenageados nesta terça-feira, dia 29, no Ninho do Urubu, e que venham muito mais partidas com o manto sagrado. Mais informação sobre este momento, você assiste mais tarde na Fraplay, na Flamengo TV. Foi a nota oficial que o Flamengo soltou sobre a homenagem feita tanto ao Bruno Henrique como também ao Luiz Araújo por ter completado aí números expressivos de jogos com a camisa do Flamengo. Por falar em números expressivos de jogos com a camisa do Flamengo, o técnico Felipe Luiz ele vai rodar o elenco nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. A tendência é que Léo Ortiz, Léo Pereira, o Rossi já é confirmado, o Wesley, Gerson, Varela, Wesley, Gerson, Eric Pulgar, esses jogadores nem viajem aqui para São Luís do Maranhão. O Flamengo vai vir com um time alternativo. A tendência é que venha ali alguns jogadores que são reservas para fazer o primeiro time, mas no banco a gente deve ter aí toda uma molecada aí das categorias de base do Flamengo, toda uma molecada do Sub-20 para poder completar esse time e jogar contra o Botafogo da Paraíba aqui em São Luís do Maranhão. O Flamengo teve uma programação diferente das últimas programações. Normalmente, o Flamengo treina de manhã, almoça, vai para o aeroporto e viaja. Amanhã, a programação do Flamengo para chegar aqui em São Luís está diferente. O Flamengo treina e não viaja logo em seguida. O Flamengo só vai embarcar para cá, para São Luís do Maranhão, 9 horas da noite. É quando está marcado o voo do Flamengo. O Flamengo vai chegar aqui próximo, né, de 00:30 ali, 1h da manhã, mais ou menos. Deve estar chegando no hotel até depois da 1 da manhã. Então amanhã a gente vai ter um conteúdo especial, vai ter uma live especial bem à noite, assim, mais para lá para 1 da manhã, que é mais ou menos a hora que o Flamengo vai estar chegando aqui na cidade de São Luís do Maranhão para jogar contra o Botafogo da Paraíba. O que eu percebi na chegada aqui na cidade é que, tipo assim, já tem uma atmosfera ali meio que respirando em torno do Flamengo, em torno desse jogo. Óbvio, eu cheguei no aeroporto, peguei um carro de aplicativo e vim pro hotel, mas conversando com as pessoas, tal, você já percebe que o clima da cidade
tá meio que em torno desse jogo, tá meio que em torno dessa visita do Flamengo aqui em São Luís. Há uma expectativa muito grande por todos os lados aí por conta dessa partida, e isso é bom porque faz o Flamengo ser cada vez mais bem-vindo aqui, e é bom também pro torcedor daqui, né? Galera de São Luís do Maranhão, galera que mora aqui no Piauí, que é do lado, galera que tá sempre perto aqui. Recebeu o Flamengo bem, tá bem com o Flamengo, e isso que importa, é isso que a gente quer sempre. Bom, deixa eu mudar o assunto, falar agora sobre a situação do Dudu, antes de falar da situação do Wesley. Cara, o que acontece é o seguinte, teve essa polêmica do Dudu lá no Cruzeiro, torcedor perguntando pro presidente se o Dudu ia ficar e tal, e o presidente fazendo assim com a mão, como se, ó, vai embora, tal. O presidente já deu declarações dizendo que o jogador ganha muito mais, e ele deu várias declarações, o presidente do Cruzeiro, assim, declarações que eu digo até polêmicas, né, para um dirigente, mas aí é com eles lá, e começou a se falar sobre a possibilidade do Dudu no Flamengo, tal, Dudu no Flamengo, Dudu no Flamengo, Dudu no Flamengo, que história é essa? Eu vi até que o Paparazzo falou sobre isso também, e hoje eu falei com uma pessoa do futebol do Flamengo, e cara, essa pessoa disse que não tem absolutamente nada de Dudu no Flamengo agora no meio do ano. O Flamengo entende que vai buscar um ponta, vai procurar um ponta no mercado, vai buscar um jogador para aquela posição, mas esse jogador que o Flamengo vai buscar, que o Flamengo vai no mercado para poder contratar, não seria o Dudu. Né? O Flamengo entende que talvez o momento não é o melhor para contratar o Dudu, até pelo salário que o Dudu ganha hoje no Cruzeiro, se não me engano, algo aí próximo da casa de 3 milhões de reais, e, enfim, é um salário muito alto, é um salário muito fora da realidade. Essa é a realidade, né? O Cruzeiro infracionou o mercado ali, tanto pro Dudu, tanto pro Gabigol, para contratar os dois jogadores, e daí a informação é essa, que tipo, eu já vi algumas pessoas falando, o Flamengo vai atrás do Dudu, o Flamengo vai querer contratar o Dudu dentro do Flamengo, pelo menos nesse momento, nesse dia de hoje, dia 29 de abril, não tem absolutamente nada assim de previsto, de ideia de Dudu no Flamengo. O Boto, ele já tem alguns jogadores mapeados, inclusive para jogar na ponta, ele já tem esses caras mapeados, mas dentre os nomes mapeados, nenhum deles seria o nome do Dudu. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Como vocês sabem, o futebol é muito dinâmico, as coisas mudam o tempo todo e isso pode mudar também. Mas hoje, dia 29 de abril, não tem absolutamente nada. Bom, deixa eu falar agora sobre a situação do Wesley, porque vazou, né, o nome do primeiro time que estaria interessado na contratação do Wesley. Dos 4 que são da Inglaterra, o nome que vazou na tarde desta terça-feira é o nome do Aston Villa. A informação é que os empresários do Wesley estiveram em Londres na semana passada e visitaram 4 clubes, conversaram com 4 clubes. E aí não se sabia, se guardava ali o nome, né, dos clubes num determinado sigilo e tal, e acabou que vazou o nome do Aston Villa como um desses clubes, o qual fez uma reunião com o empresário do Wesley para poder contratar o jogador na próxima janela de transferência. Vale lembrar que os empresários do Wesley não estão mais na Inglaterra, já saíram da Inglaterra, já foram para outro país, e aí nesse outro país, com certeza, eles vão desenrolar e tentar encontrar outras propostas e outros projetos que sejam interessantes para o jogador. E aí se faz valer aquilo que o Felipe Luiz falou lá em fevereiro, quando o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil em Belém do Pará. Felipe Luiz disse, o Wesley ele vai poder escolher o time que ele vai jogar na janela do meio do ano. E é isso. Já teve reunião com 4 clubes na Inglaterra, sai da Inglaterra, vai para Espanha, depois vai para Paris, depois vai para Itália. Todo mundo quer olhar o menino e quer ver aí qual vai ser. E o Flamengo espera, óbvio, a melhor proposta chegar assim que se abrir a janela. Bom, mudar o assunto aqui agora, para terminar o vídeo, o Arsenal perdeu de 1-0 para o PSG em Londres. Cara, eu vou falar para vocês, o que vai mudar nisso é se o Arsenal for eliminado semana que vem, pode ser que o Jorginho, ao invés de chegar no dia 2 de junho, ele chegue no dia 30 de maio, dia 27 de maio. Mas, assim, não vai mudar mais muita coisa, porque já se chegou ali a uma semifinal. Tá aberto, o placar tá totalmente aberto. Eu acho que 1-0, óbvio,
O Arsenal toma um gol ali com 3 minutos, né? Eu tava vendo o jogo, 3 minutinhos de jogo, o gol do PSG. Pensei até que o PSG ia fazer mais gols, mas não fez. Esperar para ver como é que vai ficar. Vale lembrar que se o Arsenal for eliminado da Champions League, facilita ou pode antecipar a chegada do Jorginho ao Flamengo, mas também não garante, tá? Pode antecipar, mas não garante que ele chega. Então cabe a gente esperar para ver realmente o que vai acontecer e ver o que vai acontecer também no jogo na semana que vem, o jogo de volta, no caso, lá em Paris, tá certo? Eu vou ficando por aqui, gente. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!